Oi pessoal, eu sou o Maicon do blog maiconsan.com.br. A gente vai dar continuidade aí à nossa aula de Flash CS5, tá? A gente está na nossa primeira aula ainda. Na aula passada a gente viu o conceito aí de objeto normal e Object Drawing, né? A gente viu aí como eles se unem, como um fica separado do outro, tá legal? É, Vamos ver agora uma outra ferramenta, que é a ferramenta Oval Tool. Vamos ver rapidinho ela, que ela é quase parecida com o retângulo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é apagar tudo isso daqui. Uma outra dica, como é que eu apago todos esses meus desenhos aqui? Em vez de eu chegar aqui e selecionar todos os meus desenhos, o que eu posso fazer? Tá vendo essa parte aqui de cima? Ela é chamada de linha do tempo, tá? Então é aqui que mais para frente a gente vai fazer as nossas animações, tá? Esse layer 1 quer dizer camada 1, tá? No Flash a gente também pode trabalhar com camadas. Então, para eu selecionar todos os objetos dessa minha camada, é só eu clicar aqui em cima. Se eu der um clique, repare que ele já selecionou tudo. Aí eu vou lá e aperto um delete, sumiu, beleza? Então vamos lá, vamos selecionar aqui a nossa ferramenta oval, tá? Pessoal, é o mesmo conceito. Cor da borda, cor do fundo, é, Object Draw, sem Object Draw. Então vamos desenhar aqui, tá vendo? Colocar aqui a nossa seleção. A gente pode alterar aqui a nossa borda, né? Alterar o tipo da borda. Então aqui é o mesmo conceito do retângulo, tá? Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar no retângulo, tá? Vamos fazer um retângulo aqui de novo, rapidinho, só pra gente comentar. É, O nosso retângulo, se eu selecionar ele aqui, eu tenho a opção aqui embaixo de Cap e Join. O que que significa esse Cap e esse Join? Se eu alterar, reparem que a minha borda, ela mudou, tá vendo? Round, Mirror, tá vendo? Redondo. E esse Cap aqui? Ah, eu estou mudando aqui, mas ele não está mudando nada. Por quê? Porque esse Cap é o seguinte, vamos selecionar essa borda aqui, vamos apagar. Vamos selecionar a borda de novo e alterar aqui o meu Cap. Tá vendo que ele alterou o final aqui da minha borda? Square. Então, o Cap, ele altera o final de uma borda, quando ela não está interligada com outra, né? E o Join altera aqui o meu ângulo, né? A minha interseção. Tá legal? Então isso aqui é legal tá sabendo também. Então vamos apagar esse quadrado de novo. E vamos falar o seguinte. Vamos fazer aqui, vamos falar da nossa ferramenta primitiva. A gente tem aqui retângulo primitivo, oval primitivo, tá? Mas que raio é essa ferramenta de primitivo? Vamos desenhar aqui um círculo, né? Desenhamos um círculo. Quando a gente seleciona esse cara, ele tem essas opções aqui, ó. Apareceu umas propriedades aqui diferentes. Star Angle, End Angle. Se eu altero isso daqui, olha lá o que ele faz no meu desenho. Tá vendo? Aqui eu consigo, ó. Aqui eu consigo fazer aí com que o meu desenho se transforme numa pizza, em alguma coisa. E esse inner radius, tá vendo? Ele vai criar um círculo ali, ó. Tá? Então, é, essa ferramenta primitiva, ela te dá estas opções, né? Se eu selecionar a ferramenta primitiva aqui do retângulo, ele vai aparecer para mim essas opções aqui de borda, tá vendo? Se eu altero a minha borda, olha lá como é que o meu desenho fica. Olha,
Olha que interessante. Tá vendo? Como a gente viu lá na outra aula, ele tem a opção aqui de uma correntinha, né? Ou seja, se eu alterar aqui um lado, todos os outros vão ser alterados automaticamente. Se eu desmarco essa correntinha, tá vendo que ela foi desmarcada? E altero aqui um lado, coloquei esse lado aqui como 50, ele vai alterar só esse lado, tá vendo? Então, às vezes vocês estão tentando alterar um lado só e não está conseguindo. Então, o responsável por isso é esse carinha aqui, ó. Tá? Se eu selecionar de novo, ele volta para padrão. Todas as outras bordas, tá? Vamos apagar esse cara. Assim, ó. Pera aí, apertar o V. Vamos apagar esse cara. E vamos desenhar aqui, ó, a Line Tool. Vou colocar aqui uma cor preta. Vou desenhar aqui a minha Line Tool. Vou desenhar aqui uma outra Line Tool, tá? Então aqui eu tenho as minhas propriedades, né? Parecida com as outras propriedades. Mas o que eu quero fazer com essa linha? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu chego próximo do meu tracejado, da minha linha, isso aqui serve também lá para o retângulo, tá, gente? Se eu chegar próximo lá à borda do retângulo, percebam que ele fez uma ondinha ali embaixo do mouse, né? Para que serve essa ondinha? Se eu aperto aqui o mouse em movimento, olha só o que eu consigo fazer, tá vendo? Eu consigo estar fazendo essas ondinhas aqui. Se eu apertar, se eu apertar o Alt e movimentar, olha só o que ele faz. Ele cria pontos aqui, ó. Apertei o Alt, ele cria pontos de interseção, né? E aqui eu consigo editar o meu, o meu, meu desenho. Se eu aperto o Ctrl, ele faz esse outro tipo aqui, ó, de interseção, tá vendo? Então aqui, ó, apertar o Ctrl, opa. Então aqui dá para brincar com esse tipo com essa ferramenta também, tá? Chegou próximo e coisa. Mas aqui no final, reparem que ele não ficou mondinho, ele ficou ali um ângulo, né? E para que serve esse ângulo? Se eu clico e arrasto, eu posso movimentar ele. Mas percebo que tem uma, percebo que ele tem uma bolinha ali na frente, né? No final. Para que serve essa bolinha? Se eu chegar próximo a esse cara, tá vendo? Eu não cheguei tão perto e ele já encaixou ali, digamos assim, né? Por que ele encaixou ali? Ele encaixa ali, eu solto, né? Ele se une àquele cara. Mas por que ele se une ali? Tá vendo essa opção aqui, ó? Parece um ímã. Esse cara é que faz essa união. Se eu desmarcar ele, reparem, é que aqui ele emendou, né? Então vamos ver do lado de cá. Reparem que, olha, tá vendo que ele não me dá a opção de juntar ali automático? Agora, se eu deixo ele marcado e chego próximo ali, ó, tá vendo? Ele já dá um pulinho ali e já une, tá? Então, pessoal, depois que eu emendei as laterais aqui, que eu transformei ele num desenho só, eu consigo alterar o fundo desse desenho, tá? Então eu seleciono aqui a ferramenta do balde, esse Paint Bucket, chego aqui e posso alterar o fundo do meu desenho, tá? É, Pessoal, a gente tem aqui infinitas ferramentas que a gente vai, vai utilizar ao longo aí das nossas aulas, tá? Eu acho que não vale a pena a gente ir passando um por um, tá? Que isso daí a gente vai fazendo mais para frente, já vai dando exemplos
de como utilizá-los, tá legal? Então, a nossa primeira aula termina aqui. Qualquer dúvida, postem aí no blog, façam comentários, sugestões, que a gente vai resolvendo, vai dando uma resposta aí assim que possível. Tá legal? Gente, obrigado.